Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Igual, não há outro como tu. És o desejado das nações. Vamos dizer a ela esta noite: seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Mas Ele habita em você e estará em você para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mandamentos não para ser uma cristã corretinha. Não, você tem que guardar os mandamentos porque você me ama. O amor é a porta para guardar os mandamentos. E naquele momento eu só pude dizer: Senhor, ajuda-me a te amar acima de todas as coisas. É tão bom saber que existem adoradores, amém, queridos? Essa canção que o Michael cantou aqui, tão gostosa de ouvir. É tão bom, a gente gosta de ver um adorador adorando, imagina Deus, né? É agradável isso diante dele. Então, no tempo de devocional, essa canção veio. Eu estava lendo a Bíblia e comecei a cantar, sem pegar nenhum papel e escrever, simplesmente a cantar. E são as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são eternas, amém? Diga assim: as palavras de Jesus são eternas. Elas são vida e espírito. Amém? Vamos cantar a palavra do Senhor, porque isso é espírito e vida para mim e para você. Antes de nós entrarmos na palavra, o texto que nós vamos ler, vamos cantar ao Senhor essa canção. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos na Tua promessa. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E quando
tudo bem. E quando os jovens caem na paixonite, aí que o trem fica difícil, né? Aí até se o capeta falar, o cara... Até se o diabo virar e falar, não é pra ser, o cara acredita que tem que ser e vai. E muitos quebram a cara. E é tão lindo Deus, né, gente? Porque Ele não exclui os erros. O importante não é quando começa. E foi isso que Ele fez com ela, com ele. Quando ela viu que tinha alcançado o que ela queria, ela começou a subjugar. Irmãos, concernente à luta entre a carne e o espírito, alguém já viveu isso daqui? Isso que eu estou falando? O diabo pintar um cenário maravilhoso como se fosse a última Coca-Cola do deserto, e depois que você cai, você, meu Deus, quando você estiver sendo muito tentado, irmão, se essa palavra é para você, segura. Se você está sendo muito tentado por Dalila, ou por qualquer outra área na sua vida que o diabo está tentando entrar, lembra que ele vai ser o primeiro a te acusar. Ele vai ser o primeiro a querer arrancar seus olhos. Ele vai ser o primeiro a acabar com seus filhos, com a sua casa. Não vale a pena. Não vale a pena cair nas armadilhas dele. Não vale a pena. Então aqueles homens chegou. E ela passou a subjugar e retirou-se dele à força. Em Juízes, eu estou em Juízes 16, 17, um pouquinho mais para frente. E ela disse, Sansão, os filisteus vêm sobre você, tendo ele despertado do sono. Isso eu acho que é o pior trecho da história de Sansão. E pode ser também o pior trecho da nossa vida. Ir na igreja, achar que está com Deus e não está. Cantar para Deus e no final da eternidade ele falar, não valeu a pena. Fazer tantas pessoas chegar no reino de Deus e você mesmo não chegar. Isso pode também ser a pior história da nossa vida, irmãos. Achar que está servindo a Deus com temor e com tremor e na verdade não está enganado. O engano é pior do que o erro. Porque quando você está enganado, você fala, eu estou errado. Agora, quando você se engana, não, eu estou fazendo isso aqui, olha, mas eu sou assim, mas olha, eu sou um crente, olha, eu sou não sei o quê. E Deus fala, está negado, está reprovado, é pior. É melhor estar errado e corrigir e ser restaurado do que estar aqui dentro e estar enganado. Do que estar dentro da igreja de Jesus e estar indo para o inferno. Não, mas isso é heresia. Não é não, irmão. Não é não. A salvação não está dentro das quatro paredes aqui, não. Ou Jesus está aqui dentro, sentado no trono da nossa vida, não está. Ou Ele reina na minha finança, no meu casamento, na minha vida, ou não reina. Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus porque Ele traz luz para que a gente mude. Amém? Então Sansão se levantou e os seus inimigos o pegaram e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza. Amarraram ele com 2 cadeias de bronze e ele virava um moinho no cárcere. De príncipe de Deus, Sansão virou um burro de carga. Deus tinha um destino para Sansão, mas ele escolheu outro caminho. O nome dele brilha como o sol, mas ele escolheu ser um burro de carga para os seus inimigos. Esse não era o destino que Deus tinha para Sansão. Hello! Nós precisamos querer viver o destino que Deus tem para nós. Não podemos desejar algo a menos do que isso. Ah não, eu sou só uma mulher assim, que já tem um carro, já tem um carro, marido, 2 filhos, uma aposentadoria, tá bom. Não tá bom. Nós podemos ser mais. Nós podemos ser pais e mães de uma próxima geração poderosa. Nós podemos estar fazendo parte da edificação do reino de Deus na terra, totalmente comprometido com a igreja e com Cristo. Não podemos aceitar menos do que isso, porque senão poderíamos ser enganados e acabar em um lugar onde Deus não planejou. Diga assim, mas só Deus me conhece. Feche os seus olhos e diga, Deus, eu sei que você tem um destino para mim e eu quero entrar no teu destino, e que os meus erros do meu passado não impeçam o mover e a transformação
que o Senhor quer trazer para minha alma, para o meu espírito, em nome de Jesus. O Senhor te conhece. O Senhor conhecia Sansão. E é tão engraçado, porque a palavra fala em Juízes 16, 22, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Deus cegou os filisteus para ver aquilo, porque se Dalila tinha cortado o seu cabelo e nele tinha força, por que deixaram o cabelo de Sansão crescer, irmãos? Deus cegou os inimigos de Sansão. Eu quero declarar sobre a sua vida que a sua fé vai crescer hoje. O seu amor por Jesus vai crescer mais hoje. Que a santidade de Deus vai crescer mais sobre a sua vida. Que a bondade, os frutos do Espírito irão crescer novamente sobre você. Eu profetizo isso sobre a sua casa. Que na sua casa vai nascer de novo a paz, a alegria do Senhor. A paz que excede todo entendimento. Deus nos conhece. Ele cegou os olhos dos inimigos de Sansão e o seu cabelo começou a crescer. Sansão estava quebrantado. Numa festa grande dos filisteus, mandaram chamar ele. E diziam assim: venha ele divertir a gente. E eles adoravam o Deus Dagom, dizendo: esse Deus entregou Sansão nas nossas mãos. O cristão que não serve como sal, ele vai ser diversão na casa dos filisteus. É triste, mas há tantos homens que são como Sansão na nação do Brasil, sendo ridicularizados porque perderam o sabor. O sal, se ele perder o seu sabor, Jesus diz que ele só serve para uma coisa. Para o que, irmãos? Quando você vê um cara que diz que é servo de Deus sendo pisado, às vezes não é nem o diabo que está fazendo isso. É Deus tentando trazer essa pessoa para o lugar que ela saiu. De onde ela saiu? Sansão estava sendo pisado. Sansão era motivo de chacota. Sansão estava no meio da roda dos seus escarnecedores. E naquele momento eu imagino Sansão chorando e dizendo: Deus, esse aqui não é o meu destino. O Senhor não me chamou para viver aqui, para ser motivo de risada deles. Então Sansão manda chamar um rapazinho que estava segurando as suas algemas e fala: ei, me leva para as colunas centrais dessa casa. E apalpando, Sansão chega ali. E a Bíblia fala que ele abraçou as duas colunas. Depois você lê. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. Diga assim: ele clamou. Nesse momento, Sansão chegou em Israel. Ele chegou em Israel. E ele disse: Deus, eu peço que você lembre de mim. E que o Senhor me dê força para vingar dos meus inimigos. Por tudo que eles me fizeram. Ele chega a dizer: Senhor, se for pelo menos por um olho já vai valer a pena. E então ele faz a força sobre aquelas duas colunas. E o Senhor honrou Sansão. O Senhor devolveu a força a ele. E fez com que aquela casa caísse. E o Deus Dagom caiu. E os seus inimigos caiu. Mas infelizmente ele pagou com a própria vida. Eu particularmente acredito, você não precisa concordar comigo, que não era para Sansão morrer ali naquele momento. Talvez ele poderia ter tido um ministério muito mais longo. Deus precisava de homens. Israel estava sem um líder. Mas ele encurtou a sua vida por não ouvir a Deus. Ele encurtou a sua vida por brincar com coisas perigosas. Ele encurtou a sua vida por negociar coisas que Deus não negocia. Você verá a provisão de Deus, mesmo nos seus erros. Mas se você ouvir o Senhor durante a sua vida, você vai evitar esses erros e você vai viver muito mais, para ver muito mais provisão de Deus na sua vida.
Ninguém pode destruir os planos de Deus para a sua vida, meu querido. Nem o diabo pode. Só há uma pessoa que pode fazer isso. Sou eu e você. O que Sansão nos ensina? O cuidado com a nossa vida moral deve ser constante. Percebemos que ele insistia em ficar perto de mulheres perigosas. Já viram aquele filme? A paciência do Senhor, ela tem limite. Deus é amor. Mas quando Ele vem com o juízo dele, vem. E não se preocupe. O salmista diz assim: nossa, eu olhei para o ímpio, quase que os meus pés desviaram. Porque eu olhei para ele e ele prosperava, ele fazia tudo errado e dava tudo certo. E por que muitas vezes a gente faz a coisa certa e dá tudo errado? E ele fala assim: até que eu entrei na casa do Senhor e eu vi o fim deles. Irmãos, Deus não tem problema como você começa. Deus quer ver o seu futuro e como você vai terminar. Ele vivia uma vida sentimental, desvirtuada, sem a aliança de um casamento. Sansão era forte na unção, mas era muito fraco no seu caráter. Em Provérbios 6, 27, tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou poderá andar alguém sobre as asas sem que queimem os seus pés? Sansão tentou a Deus com a sua vida. O Espírito Santo é errado? Não. É porque não houve lugar no coração para habitar, para continuar habitando. Nós podemos ser tocados por Deus, mas se não criarmos um lugar, uma casa favorita aqui dentro, um caminho, Ele não ficará. Ele não ficará. Balaão foi usado, mas foi reprovado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Terceira coisa, os meus dons não me dão direito de viver uma vida espiritual descompromissada, sem prestar contas aos outros. Precisamos de mentores, ouvir os nossos pais espirituais, sim, puxando a nossa orelha. Se alguém que é um pai espiritual sobre a sua vida disser, não casa com essa pessoa, não casa. Porque Deus deu aos nossos pais naturais e pais espirituais um olhar de águia. Eles conseguem ver lá na frente coisas que você não vê, coisa que eu não vejo. Nós precisamos confiar. Amém ou não amém? E quarto, cuidado com as suas amizades. Sabe por quê? Toda pessoa é como um portal. Salmo 24, a Bíblia diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Toca na pessoa do seu lado. Ela é um portal. Você é um portal. Cuidado com suas amizades. Elas são a porta para o diabo te saquear ou para Deus te encher. Aleluia. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer através de alguém. Como assim? Não, pode cair comida do céu. Cai, cai. Mas só quando há algo muito específico. Se você tem alguma ferida de rejeição, com certeza o diabo usou alguém para te ferir. E se o seu casamento for restaurado, com certeza Deus usou alguém para te ajudar a restaurar. Foi assim na minha vida. Nós somos feridos e somos abençoados por pessoas, porque pessoas são portais. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Você é uma porta. Você é uma porta de fidelidade nessa terra, a Deus e as pessoas. Você pode ser uma porta de alegria ou de tristeza. Você é uma porta para a sua família, de fidelidade ou não. E através de você, o reino de Deus pode ser implantado aqui nessa cidade, através da sua vida. Você é a porta. Pastor, você é a porta, pastor. O diabo pode se aproveitar de situações com pessoas próximas para matar a nossa essência. Abel e Caim, Davi e Absalão, Jesus e Judas. Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como você receber
de uma porta a maldição e da outra bênção, você vai ter que escolher qual porta você deve querer ficar. Não tem como ir lá fora beber de uma porta amaldiçoada e depois, ah Deus, você é tudo que eu quero. Não. E quando fala de porta, também fala de fonte. Jesus disse que uma fonte boa não vai jorrar água ruim. Você é um portal para sua família. Isso é tão importante você entender, querido. Sabe por quê? Por isso que o Espírito Santo quer te encher com poder para destruir, arruinar, acabar com as obras de Satanás. Deus não desistiu. Deus ainda continua sonhando com Sansões. Deus ainda continua tirando a esterilidade de muitas mulheres hoje. A última vez que eu ministrei essa palavra na cidade de Campinas, em São Paulo, naquele momento o Espírito Santo tinha trago um direcionamento para orar pelas mulheres estéreis daquela igreja. E esses dias o pastor me ligou falando que 4 mulheres daquela igreja já tinham engravidado. Sabe por quê? Deus nunca desiste. Ele sempre vai trazer uma geração poderosa para se levantar e para guerrear contra os filisteus. Os filisteus ainda não acabaram, eles não acabou. Você luta com os filisteus. A igreja tem lutado contra os filisteus. E Deus irá levantar Sansões, homens poderosos, homens que vão chegar ao seu destino, homens que não vão se sucumbir, que não vão se atrair por outras coisas. Deus ainda continua abrindo a madre de algumas mulheres e dizendo: eu trouxe esse adorador, eu vou trazer esse profeta, eu estou gerando em você um homem segundo o meu coração. Porque Deus aposta na próxima geração. Mesmo que eu e você não tenhamos fé, Deus já está vendo os filhos dos nossos filhos e dos nossos filhos. E Deus já está lá na frente, gerando homens e mulheres hoje que vão dar conta do recado, que vão servi-lo no futuro. Mas para isso, querido, nós precisamos, além de receber o Espírito, permanecer no Espírito. Como que nós podemos receber mais do Espírito? Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, em qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, nós entendemos que ele tem muitas virtudes. E ali em Apocalipse, Jesus fala que ele tem os 7 Espíritos de Deus. Significa que a natureza do Espírito de Deus, ela é sétupla. Ou significa que ele tem 7 características. Depois você pode fazer um estudo aprofundado sobre a pessoa do Espírito Santo, porque muita gente acha que é um fantasminha camarada que anda por aí. Não, ó, Deus é Pai, Jesus é o Espírito, mas o Espírito Santo eu acho que é uma névoa. Não, irmão, ele é uma pessoa que tem sentimentos. Nós podemos apagá-lo, nós podemos entristecê-lo. A Bíblia fala do Espírito do Senhor. A Bíblia fala do Espírito de conhecimento. O Espírito de conhecimento fala da capacidade do Espírito de Deus saber de todas as coisas. A Bíblia também fala sobre o Espírito de sabedoria. É a capacidade que o Espírito Santo tem de dar direções sábias. Quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele é o Espírito de conselho, é que ele tem a capacidade para nos dar bons conselhos. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o Espírito de temor, é a capacidade que o Espírito Santo tem. O Espírito Santo tem de temer a Deus e fazer a vontade de Deus. Ele só faz a vontade de Deus. À medida que você vai estudando isso, você fala: Deus, eu preciso dele. Eu preciso do Espírito de temor em mim, que é a capacidade de submeter a vontade de Deus, de respeitar a vontade de Deus. Se o Espírito Santo, ele é um Espírito de temor, que tem a capacidade de respeitar a vontade de Deus, seja ela qual for. Meu Deus, eu preciso ter ele dentro de mim.
Eu também quero desenvolver a capacidade de respeitar a vontade de Deus, mesmo quando Ele me pedir algo que não me agrade. Mesmo quando Ele me pedir para me submeter mais ao meu marido. Quando Ele pedir para eu discipular mais uma pessoa. Quando nós estudamos o Espírito Santo, nós ficamos estarrecidos com tantas características maravilhosas que Ele tem e que Ele pode gerar em nós, queridos. Está vendo que é muito mais do que ser um crente? Você está vendo que é muito mais do que vir à igreja? A coisa é muito maior, é muito além. A coisa está muito além do que aquilo que a gente imagina. Então, nesse momento, eu quero gastar alguns minutos. Na verdade, investir. Eu quero que a gente possa ter um tempo de oração aqui. Nós vamos também cantar uma música. Mas essa canção é mais para gerar um ambiente para que você se exponha ao Espírito de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Irmãos, como eu tenho orado nesses dias, Senhor, eu quero ser guiado. Porque muitas vezes a crise financeira é que nos guia. Muitas vezes a pressão do mundo é que está guiando o nosso barco. Mas a Bíblia diz que são os filhos que são guiados pelo Espírito. Há um clamor no meu coração esses dias dizendo: Senhor, eu não quero que meu barco seja guiado pela pressão externa. Eu quero que meu barco seja guiado pelas tuas mãos. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito Santo. Os filhos são guiados pelo Espírito. Os filhos reconhecem o quão é importante o governo do Espírito Santo sobre eles. E se você reconhece isso, eu gostaria de que você pudesse ficar em pé. A Bíblia fala como nos encher do Espírito, cantando, salmodiando, suficiente, recursos no reino de Deus, para te levar a alcançar o destino que Deus tem para você. Deus está ressuscitando ministérios aqui nessa noite. Deus irá ressuscitar aqueles talentos que você colocou lá no fundo, dizendo: isso aqui não dá. Deus irá restaurar a vida. Ele está dizendo isso para você hoje. Mas como que vai acontecer? Espera. Mas eu preciso de dinheiro. Deus traz. Ele não tem problema. Ele é o dono do ouro e da prata. Nós só precisamos estar debaixo do governo do Espírito. Se você está debaixo do governo do Espírito, tudo é possível a Deus. Nada é impossível ao Senhor. Se nós estamos submetidos à sua voz, tudo que Ele falou a seu respeito pode se cumprir. Você pode destruir os filisteus, sim. Você vai andar sobre as pedras, você vai pular a injustiça. Esse é um segredo muito mais entre você e Deus. Se você precisa voltar aos caminhos de Deus, hoje é o dia. Se você é um Sansão que entrou aqui, foi enveredado por tantos relacionamentos errados e se frustrou, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia de você dizer: Senhor, eu cansei. Eu não vou ficar procurando casamento e mulher do jeito que eu quero. Eu não vou ficar procurando emprego da forma que eu quero. Senhor, eu quero voltar para os seus caminhos. Mesmo tendo prosperado, a prosperidade só é bênção quando nós estamos obedecendo a Deus. Prosperidade sem Deus no futuro dá errado. Deus quer alinhar a sua vida, meu querido. Deus quer te ensinar a lutar contra a pornografia. Deus quer te ensinar a lutar contra os seus desejos. Deus quer te santificar, porque essa é a vontade dEle. Jesus está voltando para uma noiva pura. Não é uma noiva que vai lá no mundo e volta, vai lá no mundo e volta. Não, uma noiva pura, uma noiva dEle. Se você está se arrependendo essa noite, você pode vir à frente. Você pode escancarar a porta do seu coração a Deus. Você pode dizer: Senhor, eu fiz tudo errado até agora, mas a partir de hoje eu quero acertar. Eu quero me arrepender dos meus caminhos. Enquanto nós cantamos, vem à frente e se renda ao Senhor.
Há um lugar onde nós podemos encontrar tudo, é nele. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Esse lugar é do Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou